Continuando com o nosso conteúdo de pré-cálculo, o assunto de hoje vai ser injetividade, sobrejetividade e bijetividade de funções. Então vamos começar com o exemplo aí de duas funções f, de domínio R contra domínio R, cujos gráficos estão representados abaixo. Tá? São duas funções diferentes, mas eu chamei as duas de f para poder ficar mais fácil referir. Eu vou falar f da esquerda, f da direita e por aí vai. Bom, lembrando que o gráfico de uma função é o conjunto dos pontos, né, em que a coordenada x pertence ao domínio e a coordenada y é f de x, quer dizer, o valor da função para esse valor dado de x. Então, nós temos aí duas funções e seus gráficos. Bom, de fato, esses são dois gráficos de função, né? Lembrando que para todo x pertencente ao domínio das funções, e o domínio é R nas duas, há um único y pertencente ao contradomínio, tal que o ponto xy pertence ao gráfico, sendo y igual a f de x. Visualmente, isso pode ser traduzido da seguinte forma: todas as retas verticais traçadas passando pelo domínio, como o domínio é R, né, todas as retas verticais traçadas vão cortar o gráfico dessa função em exatamente um ponto. Quer dizer, né, qualquer reta vertical, quando você fixa uma reta vertical, você escolhe um x. E essa reta vertical corta o gráfico em exatamente um ponto, ou seja, dado aquele x, a um único y, tal que y é igual a f de x. Agora, será que o contrário é verdade? Né? Será que para todo y pertencente ao contradomínio, que no caso é R, será que existe um único x pertencente ao domínio, tal que f de x é igual a y? Vamos ver aí na primeira função. Né? Traçando retas horizontais, quer dizer, fixando um valor de y, fixado um y qualquer aqui no contradomínio, há um único x, né, tal que f de x seja y. Há um único ponto de interseção dessa reta horizontal fixada com o gráfico. Então, esse ponto aqui, né, você tem um x no domínio, tal que f de x é aquele y fixado. Então, isso parece ser verdade para a primeira função. E para a segunda função? Será que para todo y que você fixar, existe um único x no domínio, tal que f de x é igual a y? Eu acho que já dá para perceber que não, né? Se você fixar, por exemplo, y igual a 0, como está destacado aqui, você tem três valores de x, tal que f de x é igual a 0. Tá? Não só o y igual a 0, se eu tomasse uma outra reta um pouquinho aqui acima, mas ainda cortando essa barriguinha da função e esse ponto aqui, você teria ainda assim mais o valor de x. Então, não é verdade para esse segundo exemplo. Tá? Lembrando que a gente viu antes que ambas são funções. Aqui a gente está vendo uma outra propriedade. A gente está querendo ver se, para ser função, para todo x há um único y, tal que f de x igual a y. Aqui a pergunta é outra. A pergunta é: será que fixado agora um y, existe um único x, tal que f de x é y? Verdadeiro nessa primeira função, não é verdade nessa segunda função. Essa pergunta, na verdade, ela tem algumas sutilezas. A pergunta foi essa aqui: para todo y pertencente ao contradomínio, existe um único x pertencente ao domínio, tal que f de x é igual a y. Então, nós perguntamos se existe e perguntamos se é único. Então, há dois aspectos nessa pergunta: a existência de um x, tal que f de x seja y, e a unicidade desse x. Ele existindo, será que ele é único? Vamos ver um outro exemplo. Né? Para todo y pertencente ao contradomínio, existe um único x pertencente ao domínio, tal que f de x é igual a y. Nós, imaginando aqui que essa função cresça indefinidamente para cima, ela decresça aqui também para baixo indefinidamente, nesse caso, qualquer y que você fixar, ou seja, qualquer reta horizontal que você considerar, existirá um x no domínio, tal que f de x seja y. Então, qualquer reta horizontal aqui vai cortar o gráfico da função. Pode cortar até mais do que uma vez, mas sempre vai existir um x
né, tal que você tenha um ponto aí com aquele x cortando essa reta horizontal. Quer dizer, dado um y, sempre vai existir um x, tal que f de x seja aquele y. Agora, é falso, nesse caso, que o x sempre seja único, né? Nesse exemplo destacado, você tem 3 valores de x. E nesse exemplo aqui, nessa função f de r para r, será que para todo y pertencente ao contradomínio, que é r, existe um único x pertencente ao domínio, tal que f de x seja y? Bom, vamos traçar todas as retas horizontais aí, passando pelo contradomínio, que é R. Será que para todas essas retas, para todos esses valores de y fixados, existe um único x, tal que f de x seja y? Bom, é falso que exista sempre o x. Se você tomar uma dessas retas aqui embaixo, um y negativo, essa reta não vai cortar o gráfico da função. Então, não vai existir um valor de x no domínio tal que f de x seja y. Porém, quando existe esse x, quer dizer, quando a reta horizontal corta o gráfico, ela corta em um único ponto. Então, quando o x existe, acontece a unicidade. Quando o x existe, ele é único. Então, quer dizer, daqueles dois aspectos, um acontece, a unicidade. O que não acontece é a existência, para todo y, né? E essa aqui? Essa f de r para r. Será que sempre vai existir um x no domínio tal que f de x seja igual a um y fixado no contradomínio? É falso, né? Se você tomar uma dessas retas aqui embaixo, ó, né, com y negativo, ela não vai cortar o gráfico da função. Além disso, é falso que x seja único, mesmo quando ele existe. Se você tomar, por exemplo, essa reta aqui, y igual a 1, ela vai cortar o gráfico em 1, 2, 3 pontos. Então, mesmo quando existe, e não é sempre que existe, né, a existência é falsa, mesmo quando existe, a unicidade também pode ser falsa. Bom, já nesse exemplo, aquele primeiro exemplo dessa aula, para todo x existe, para todo y, desculpa, no contradomínio, existe um x no domínio, tal que f de x seja y, e além disso, esse x é único. Então, você já pode ver que tem várias possibilidades, né? Essa pergunta ela é feita sobre dois aspectos, que é a existência e a unicidade, e qualquer um deles pode ser verdadeiro, podem os dois serem verdadeiros, como nesse exemplo. Tá? Bom, nesse caso, será que para todo y que você escolher, existe um x tal que f de x seja y? Não é verdade, né? Se você tomar um y negativo, né, uma dessas retas aqui de baixo, ela não vai cortar o gráfico, né? Para aquele y, não vai ter nenhum x tal que f de x seja aquele valor de y. E se nós limitarmos um pouco o contradomínio? Se nós considerarmos agora como contradomínio apenas os reais positivos, os números reais maiores do que zero, será agora que para toda reta cortando o contradomínio, né, que está em azul aí, existe um único x, tal que f de x seja igual a y, quer dizer, existe um único ponto do gráfico naquela reta? Bom, primeiro, aqui você pode achar que não, né? Essa reta aqui, y igual a menos 1, não corta o gráfico. Tá, mas a pergunta é, será que para todo y pertencente ao contradomínio existe um único x tal que f de x seja y? O y tem que estar no contradomínio. E o contradomínio aqui é de 0 a mais infinito. Então essas retas aqui de baixo não interessam. Essas seriam as retas sobre as quais a gente teria que fazer a pergunta. Será que todas essas retas horizontais que passam pelo domínio cortam o gráfico da função? Quer dizer, será que todo y no conjunto 0 a mais infinito, que é o contradomínio, será que para todo y nesse contradomínio existe um único x no domínio, tal que f de x seja y? Sim, isso é verdade. E sempre existe e é único. A gente já viu essa mesma função no exemplo anterior, que isso não era verdade que existia. Pois é, só que não é a mesma função. Aqui nós reduzimos o domínio. O domínio agora é de 0 a mais infinito. Antes era todo R. Então vamos ver alguns conceitos aqui.
nessa pergunta, para todo y pertencente ao contradomínio, existe um único x pertencente ao domínio, tal que f de x seja y? Nessa pergunta, a existência está ligada ao conceito de sobrejetividade, que nós vamos falar hoje. A unicidade está ligada ao conceito de injetividade. E a existência e a unicidade, quando acontecem juntas, elas significam bijetividade. E em alguma aula mais à frente, nós vamos ver que isso também significa inversibilidade. Então vamos lá, vamos falar primeiro de funções injetivas. Bom, funções injetivas são funções como essas aí, em que cada reta horizontal corta o gráfico da função em, no máximo, um ponto. Quer dizer, fixado um y, ou seja, fixada uma reta horizontal, se existir um x tal que f de x seja aquele y, ou seja, se existir um ponto do gráfico nessa reta horizontal, só existe aquele ponto. Quer dizer, existe no máximo um ponto na reta horizontal e no gráfico, que esteja no gráfico. Então, para esses y fixados aqui, né, para essas retas horizontais consideradas, para cada uma delas nós temos um único ponto no gráfico. Nós temos um único x, tal que f de x seja y. Ou, né, nessas retas aqui embaixo, não existe esse ponto. Quer dizer, fixado esse y, não existe um x, tal que f de x seja y. Não existe um ponto do gráfico que esteja nessa reta. Então, cada reta horizontal corta o gráfico da função em, no máximo, um ponto. Ou seja, pode não cortar, quer dizer, cortar em 0 pontos, ou pode cortar em um único ponto. Tá? Então, se corta, corta em apenas um. Isso significa, né, isso é equivalente a dizer que para cada y no contradomínio, né, fixar um y é fixar uma reta horizontal. Para cada valor de y no contradomínio, há, no máximo, um valor de x no domínio, tal que f de x seja y. Pensando, então, né, no que a função faz com esses valores do domínio, o que a gente está dizendo aqui é que x diferentes têm que necessariamente serem transformados em y diferentes. Valores diferentes de x têm que ser transformados em valores diferentes de y. Por quê? Né? Se dois valores de x diferentes fossem transformados no mesmo y, nós teríamos x1 f de x1, x2 f de x2 numa mesma reta horizontal, né? Se f de x1 fosse igual a f de x2. Então, elementos x diferentes do domínio são transformados em elementos f de x, y, né? Diferentes do contradomínio. Isso significa que, tomando x1 e x2 no domínio, se x1 for diferente de x2, então, necessariamente, nós teremos o que aí entre f de x1 e f de x2? Se você tem f de x1 diferente de x2, dois pontos no gráfico, eles não podem estar na mesma reta horizontal, então f de x1 não pode ser igual a f de x2. Então, nós temos que, necessariamente, f de x1 é diferente de f de x2. Então, esse é o conceito de injetividade. Tá? Uma função injetiva se, sempre que você tomar x1 e x2 no domínio, f de x1 diferente de x2 implica que f de x1 seja diferente de f de x2. Ou seja, x diferentes não podem ser levados no mesmo f de x. Né? X diferentes são necessariamente levados em f de x diferentes. Tá? Então, nós temos aí, né, tomando qualquer x1 e x2 no domínio, você tem a hipótese x1 diferente de x2, implica a tese aqui f de x1 diferente de f de x2. Se você pensar na contrapositiva dessa implicação, né, dessa implicação aqui, se x1 diferente de x2, então f de x1 diferente de f de x2, né, você tem aqui se A, então B, a contrapositiva, que é equivalente à afirmação, seria se a negação de B, então a negação de A. Quer dizer, seria isso aqui. Se é falso que f de x1 seja diferente de f de x2, então é falso que x1 seja diferente de x2. Ou seja, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Isso é outra forma de entender
a injetividade. Vamos tentar ler aqui e entender de novo. Aqui está escrito que se dois valores de x são levados pela f no mesmo y, se f de x1 é igual a f de x2, então necessariamente x1 tem que ser igual a x2. Ora, nós já vimos que x diferentes são transformados em f de x diferentes. Então, se dois f de x são iguais, é porque eles têm que corresponder ao mesmo x. Né? Porque se os x fossem diferentes, os f de x teriam que ser diferentes. Então, essa é a definição de injetividade. Nós vamos dizer que uma função f do domínio D para o contradomínio C é injetiva se elementos diferentes do domínio são transformados por f em elementos diferentes do contradomínio. Isto é, se f satisfaz a seguinte condição: para todo x1 e x2 pertencente ao domínio, se x1 for diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Então, quaisquer dois elementos do domínio, se eles são diferentes, eles têm que ser transformados em f diferente. Isso significa que a função injetiva não repete valor. Ela não pode levar dois x diferentes no mesmo f de x. Enunciando como a contrapositiva, que nós vimos agora há pouco, a função é injetiva se satisfizer a seguinte condição. Tomando quaisquer x1 e x2 no domínio, se f de x1 for igual a f de x2, ou seja, se os y forem iguais, é porque necessariamente x1 é igual a x2. Então, aqui em cima está sendo dito que x diferentes são levados em y diferentes, e aqui embaixo está dizendo que se os y são iguais, é porque necessariamente os x eram iguais. É muito fácil ver, até mesmo intuitivamente, a equivalência entre essas duas afirmações. Tá? E lembrando que se x1 diferente de x2, então f de x1 diferente de f de x2. E essa aqui, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Essas duas implicações são uma contrapositiva da outra, logo equivalentes. Vamos ver uma atividade. Mostre que a função f de R para R, definida por y igual a f de x igual a 2x mais 1, é injetiva. Como é que a gente demonstra isso? Vamos lembrar da definição. O que você tem que provar? O que você tem que mostrar? A gente tem que mostrar que se você tomar x1 e x2 pertencentes ao domínio, que é R, se f de x1 for igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Quer dizer, a gente vai mostrar aí usando essa forma equivalente aqui, pela contrapositiva. Tá? Ela é injetiva se sempre que f de x1 for igual a f de x2, é porque x1 é igual a x2. Então, nós vamos usar essa forma. Tá? Essa forma é bastante adequada para lidar com funções, com expressões de funções. Vocês vão entender nessa atividade. Então, vamos lá. Vamos tomar x1 e x2 no domínio, que é R, tais que f de x1 seja igual a f de x2. Então, tomei x1 e x2 no domínio, satisfazendo isso aqui. Eu quero mostrar que vale essa implicação, então eu vou ter que te mostrar agora que necessariamente x1 é igual a x2. Vamos lá. F de x1 é igual a f de x2, então nós temos 2 vezes x1 mais 1 igual a 2 vezes x2 mais 2. Olha aqui a expressão da f. F é igual a 2x mais 1, então f de x1, 2x mais 1. F de x2, 2x2 mais 1. Então, 2x1 mais 1 é igual a 2x2 mais 1, que implica, cortando esse 1 com esse 1, 2x1 é igual a 2x2, dividindo por 2, x1 é igual a x2. Então, nós provamos que sempre que f de x1 é igual a f de x2, teremos x1 igual a x2. Ou seja, que a igualdade do valor da função implica na igualdade. Então, fica provado que ela é injetiva. Será que a função f de R para R, definida por f de x igual a x ao quadrado, é injetiva? Faltou a palavra injetiva aqui. Mas, enfim, a função f de R para R, definida por f de x igual a x ao quadrado, é injetiva?
O que você acha? Bom, tem que demonstrar porque ela não é, né? Será? Por que ela não é? O que você acha? Será que x diferentes necessariamente são levados em valores diferentes da f? Por exemplo, quem é f de menos 1? F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1, que é igual a 1 ao quadrado, que é igual a f de 1, concorda? Sendo menos 1 diferente de 1. Opa! Então ela não é injetiva, porque você tem dois x diferentes no domínio, né? O menos 1 e o 1, que tem o mesmo valor para f. F de menos 1 é igual a 1, f de 1 também é igual a 1, né? Então a função não é injetiva. Ela repete o mesmo valor de y para x diferentes. E essa função aqui, será que ela é injetiva? F de 0 a mais infinito para r, definida pela mesma expressão, f de x igual a x ao quadrado. Quer dizer, ela tem a mesma expressão da função anterior, mas é a mesma função? Não, né? O domínio é outro. Será que essa função é injetiva? O que você acha? A gente manteve a expressão e mexeu no domínio. Será que isso é suficiente para torná-la injetiva? Será que essa função tem como repetir valores? Será que dois x diferentes podem ter o mesmo y como valor? Como o f de x? Não dá para dizer que não usando aquele contra-exemplo anterior, né? Você não pode fazer x1 igual a menos 1, x2 igual a 1, né? Porque o menos 1 não pode ser tomado aqui. O menos 1 não está no domínio. Você não pode tomar nenhum negativo para mostrar que o valor é o mesmo do que o simétrico dele positivo, né? Bom, nesse caso é verdadeiro. Tenta mostrar por quê. Se precisar, para o vídeo, tenta fazer aí. E aí? Bom, vamos lá. Vamos demonstrar? Vamos tomar x1 e x2 no domínio, que nesse caso é o intervalo aí, fechado no zero, aberto no mais infinito, né? Quer dizer, de zero, inclusive, a mais infinito. Né? São os reais não negativos. Vamos tomar sejam x1 e x2 no domínio, tais que f de x1 é igual a f de x2. Lembrando que, né, a gente está usando aquela segunda definição, né? Então, eu assumo f de x1 igual a f de x2 e eu vou ter que concluir que necessariamente x1 é igual a x2. Ou seja, a única forma de dois x's terem o mesmo valor para a função é eles serem o mesmo x, porque x's diferentes não podem ter o mesmo valor para f de x. Então, vamos lá. f de x1 igual a f de x2 implica, né, f de x igual a x ao quadrado, então f de x1 é x1 ao quadrado e f de x2 é x2 ao quadrado. Então f de x1 igual a f de x2 implica x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, que vai implicar, né, jogando x2 para a esquerda, x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado igual a zero. Podemos fatorar dessa forma, né, isso é uma diferença de quadrados. x1 menos x2, que multiplica x1 mais x2 igual a zero. Ora, então, se esse produto é zero, um dos dois é zero. Então, nós temos ou x1 igual a x2, que é o que a gente queria provar, ou x1 igual a menos x2. No caso em que x1 for igual a menos x2, como ambos são não negativos, né, você teria, então, um positivo, um não negativo igual menos não negativo. Quer dizer, né, se x1 fosse positivo, você teria o negativo igual, né, a um negativo aqui, o positivo igual ao negativo. Não dá. Né? Então, a única forma disso ser verdade é ambos serem zero. Sendo zero os dois, em particular, nós temos o que a gente queria, x1 igual a x2. Outra possível demonstração seria a seguinte, vamos tomar x1 e x2 pertencente a zero mais infinito, diferente. Então agora eu vou usar aquela primeira definição de injetividade. Eu vou tomar x1 e x2 diferentes no domínio e vou mostrar que f de x1 é diferente de f de x2. Como x1 é diferente de x2, nós temos x1 menor que x2 ou x2 menor que x1. Um desses casos vai acontecer. Tá? Vamos considerar aí o primeiro caso, x1 menor que x2.
Como f é crescente, a gente já viu na aula anterior, como a função é crescente e x1 menor que x2, nós teríamos f de x1 menor que f de x2. Agora, se x2 fosse menor que x1, nós teríamos, então, f de x2 menor que f de x1. Bom, em qualquer que sejam os casos, nós temos que f de x1 é diferente de f de x2. Então, nesse caso, nós provamos usando um outro conceito que a gente sabia, que era o fato da função ser crescente. Tá? Agora, algo um pouco mais abstrato, sem a gente ter uma expressão de uma função. Se você tem uma função f de um domínio D para um contradomínio C, monótona crescente nesse domínio, mostre que essa função é injetiva. Tenta fazer aí. A ideia do que fazer já apareceu no exercício anterior. Então, tenta fazer, para o vídeo se precisar. Vamos lá. Vamos tomar x1 e x2 no domínio diferente. Eu também posso fazer assim. Eu posso tomar x1 diferente de x2 e concluir que f de x1 é diferente de f de x2. Ora, x1 diferente de x2 implica que x1 é menor que x2 ou x2 é menor que x1. Um dos dois vai acontecer. No caso em que o x1 for menor do que x2, e lembrando que a função é crescente, a monótona crescente, o que a gente pode concluir? x1 menor que x2, uma função crescente, implica o quê? Implica que f de x1 é menor que f de x2, não é isso? Quanto maior o x, maior a f. Então, se f de x1 é menor que f de x2, em particular, f de x1 é diferente de f de x2. Já o outro caso é igual, né? Análogo. Se x2 for menor que x1, f de x2 é menor que f de x1, logo f de x1 é diferente de f de x2. Com isso, qualquer que seja o caso, f de x1 é diferente de f de x2. Logo, a função é injetiva. Injetiva porque nós provamos que se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Bom, vamos ver agora o que são funções sobrejetivas. Vamos considerar esse exemplo aqui. Vamos imaginar que essa função ela decresça aqui, ela vá aqui indefinidamente para baixo, e aqui ela suba indefinidamente, e essa função cresça aqui, continue crescendo. Tá? Nós temos essa função de R para R, e nós temos essa função de R para o contradomínio 0 a mais infinito, contradomínio azul. Qualquer reta horizontal corta o gráfico da função em pelo menos um ponto. Nós temos retas aqui que cortam em mais de um ponto, nós temos retas que cortam em um ponto. Ei, mas espera aí, você vai falar que na segunda isso pode não ser verdade. Se eu tomar uma reta horizontal aqui embaixo, x igual a menos 1, y igual a menos 1, y igual a menos 2, não vai cortar o gráfico da função. Tá, toda reta horizontal que passa pelo contradomínio corta o gráfico da função em pelo menos um ponto. Então, se eu fixar qualquer y no contradomínio, o que significa, nesse segundo caso, já que o contradomínio são só os positivos, se eu escolher um y positivo, e fixar aquela reta, com aquele y, aquela reta horizontal, ela vai cortar o gráfico aqui em pelo menos um ponto. Tá? Aqui embaixo não interessa, esses y aqui não estão no domínio, no contradomínio. Então, nesses casos, toda reta horizontal que passa pelo contradomínio corta o gráfico da função em pelo menos um ponto. O que significa que qualquer y que você tomar no contradomínio, aqui pode ser qualquer y real, aqui pode ser qualquer y positivo, eu vou conseguir pelo menos um valor de x, tal que f de x seja y. Posso conseguir mais de um, como esse caso aqui. Tá? Isso significa, então, que para todo y no contradomínio, existe algum x no domínio tal que f de x seja y. Tá? Existe o x, ninguém está dizendo que ele tem que ser único, apenas que ele existe. Tá? Aqui, por exemplo, eu consigo 3 se eu escolher y igual a 0. Bom, isso também significa
né, que para todo y no contradomínio, y pertence à imagem de f. Né? O que é isso que está marcado aqui em vermelho? Né? Existe x no domínio tal que f de x seja y. Isso aqui significa que y pertence à imagem. Lembra que foi assim que a gente definiu a imagem. A imagem de uma função é o conjunto de todos os y do contradomínio para os quais existe pelo menos um x no domínio tal que f de x seja y. Quer dizer, a imagem é o conjunto de todos os y que são usados, que são resposta da função para pelo menos um valor de x. Então, isso que está marcado aqui em vermelho diz que y pertence à imagem da função. Qualquer y no contradomínio é f de algum x. Então, né, se todo y no contradomínio é f de algum x, então todo y no contradomínio pertence à imagem de f. Ou seja, o contradomínio está contido na imagem de f. Né? Todo y no contradomínio, y pertence à imagem de f. Ou seja, todo y no contradomínio está na imagem de f, logo o contradomínio de f está contido na imagem de f. Mas a gente já viu, né, quando definiu imagem, que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Então nós temos o contradomínio está dentro da imagem e a imagem está dentro do contradomínio. Ora, isso significa então o quê? Que esses dois conjuntos são o quê? Né? O da esquerda está contido no da direita, o da direita está contido no da esquerda, então eles são o mesmo conjunto. Então, uma função é sobrejetiva se a imagem da função é igual ao contradomínio da função. Ou seja, o conjunto dos valores de y que são utilizados, que são retornados, que são respondidos pela função, é exatamente o conjunto de todos os valores que ela poderia usar, que ela poderia ter como resposta. Tá? Então, isso aqui é uma boa caracterização para função sobrejetiva. Então, nós dizemos que uma função é sobrejetiva se a sua imagem é igual a seu contradomínio. Ou seja, se todo y no contradomínio, se para todo y que você tomar no contradomínio, você puder encontrar pelo menos um elemento x no domínio, tal que f de x seja y. Ou seja, todo y é f de algum x. Todo y no eixo, todo y no contradomínio é resultado da função para pelo menos um valor de x. Então, nós temos um exemplo aí. A função f de r para r constante, tal que f de x seja igual a 1 para todo x. Será que essa função é sobrejetiva? Obviamente não, né? Eu poderia escolher qualquer y diferente de 1. Y é igual a 0, por exemplo. Será que para algum x, f de x é igual a 0? Não, não é verdade. O único valor que ela usa é 1. A imagem dela, dessa função, é 1. Como é que eu posso querer que a imagem seja r? Né? Porém, observe esse segundo exemplo aqui. Essa g de r para 1, o contradomínio dela é apenas o 1. E g de x é igual a 1 para todo x. Ou seja, ela só tem um valor que ela possa dar como resposta. E ela dá esse valor como resposta para todo x. Então, para todo x, g de x é igual a 1. Essa função é, obviamente, sobrejetiva, né? Ela só pode usar como resposta o 1 e ela usa esse 1 como resposta. Usa para todo mundo, inclusive. Né? Então, ela é sobrejetiva. As duas funções têm a mesma expressão. As duas funções são constantes e constantes iguais a 1. A de cima não é sobrejetiva porque ela tinha os reais inteiros para usar como resposta, mas só usou o 1. A função de baixo também só usou o 1, mas era tudo que ela tinha para usar, ou seja, ela usou todo o contradomínio como resposta. Tudo bem, que é um contradomínio extremamente sem graça, mas é o que ela tinha para hoje. Então, um exercício. Mostre que a função f de r para r, definida por f de x igual a 2x mais 1, é sobrejetiva. Tenta fazer aí. Pensa um pouquinho, pausa o vídeo, faz suas contas e tenta provar. Bom, vamos lá? Vamos tomar um y no contradomínio, que é r. E eu vou, então,
te mostrar, vou exibir um x tal que f de x seja y. Mas quem seria esse x? Bom, f de x é igual a y se e somente se 2x mais 1 é igual a y, né? Já que f de x é 2x mais 1. Se e somente se 2x é igual a y menos 1, que equivale a x é igual a y menos 1 sobre 2. Assim, está aqui. Eu consigo exibir um x tal que f de x seja igual a y. Isso mostra que a f é sobrejetiva. Quer dizer, ela é sobrejetiva porque essa equação aqui, f de x igual a y, tem solução para todo y. Qualquer y que você tomar no contradomínio, eu consigo um x que resolva essa equação. Mostre que a função, outro exercício, mostre que a função f de domínio menos 3 a mais infinito e contradomínio menos 2 a mais infinito, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 1, é sobrejetiva. Então, pensa aí, tenta fazer. Vamos lá? Toma um y pertencente ao contradomínio, né, menos 2 a mais infinito. Observe que f de x igual a y, se e somente se x2 menos 2x menos 1 igual a y, que equivale a x2 menos 2x menos y menos 1 igual a 0. A gente consegue resolver essa equação? Consegue. Né? Eu quero encontrar o x. Isso aqui é uma equação de segundo grau em x. Você tem a igual a 1, b igual a menos 2 e c essa coisa toda aqui. Né? Y está fixado. Então, isso acontece se somente se x é igual a o menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2. Né? A famosa resolvente aí do segundo grau. Isso equivale a x ser igual a 2 mais raiz de 8 mais 4y sobre 2 e x igual a 2 menos raiz de 8 mais 4y sobre 2. Meu Deus, como é que eu resolvo isso? Bom, primeiro vamos pensar se a gente pode resolver. Repara que o y não é um cara qualquer. O y ele está no contradomínio. Logo, ele é maior ou igual a menos 2. Se ele é maior ou igual a menos 2, 8 mais 4y vai ter que ser maior ou igual a 0. Né? Y maior ou igual a menos 2, então 4y maior ou igual a menos 8, 8 mais 4y maior ou igual a 0. Ou seja, o que está aqui dentro da raiz, né, o famoso delta, ele é sempre maior ou igual a 0. Então, eu consigo fazer essa raiz aqui, né? Eu consigo... existe essa raiz. Né? Eu consigo encontrar esses valores de x. Quer dizer, essa equação aqui, quadrática, tem solução. Agora, não basta que exista um x. Tem que ser um x pertencente ao domínio. Né? Agora, vamos olhar para esses x aí. Eu não vou nem falar desse aqui. Vamos olhar para esse x. Esse primeiro. X igual a 2 mais raiz de 8 mais 4y sobre 2. Uma raiz quadrada é maior ou igual a 0. Então, esse x é maior ou igual, né? Essa raiz quadrada é maior ou igual a 0. Então, esse x é maior ou igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, x é maior ou igual a 1. Se x é maior ou igual a 1, ele, em particular, pertence ao domínio. Né? Ou seja, dado um y pertencente ao contradomínio, existe um x, pelo menos esse x aqui, tal que f de x seja igual a y. Se você tomasse um y fora do domínio, talvez não existisse esse x, né? Talvez não desse para resolver isso aqui, mas não importa. Subjetividade não é isso. Subjetividade é, dado um y no contradomínio, dado um y aqui no contradomínio, existir um x no domínio, tal que f de x seja y. Ora, tomando um y aqui, existe um x. Ah, mas por que eu só escolhi esse x aqui e esse? Bom, para ser sobrejetiva, dado um y, tem que existir pelo menos um x. Eu peguei esse aqui. Esse aqui é mais fácil para mim garantir que está no domínio. É mais fácil para mim garantir, é mais fácil eu conseguir garantir que esse cara está no domínio. Até porque esse aqui pode não estar.
O gráfico dessa função é esse. Variando o y que eu estou fixando, eu vou ter aqui x1 igual a 2 mais raiz de 8 mais 4y sobre 2, e x2 igual a 2 menos raiz de 8 mais 4y sobre 2. Se eu escolher um valor pequeno aqui para y, quer dizer, o valor de y entre menos 2 e 14, eu consigo encontrar esses dois x, o x1 e o x2. Porém, se eu tomar um y muito grande, o y maior do que 14, esse segundo x aqui não vai estar definido, né? Porque o x2, 1 menos raiz aqui de 2 mais y, tá, essa raiz existe, ok. Só que isso aqui não vai pertencer ao domínio. Tomando, por exemplo, né, sei lá, y igual a 14, eu tenho aqui, né, o menos 3 e o 5. Para y igual a 16, eu até tenho um x2 aqui, né, tal que o x2, f de x2 esteja na parábola, só que x2 já não vai pertencer ao domínio. Já vai ter saído aqui do meu domínio. Então vamos adiante. Vamos ver mais um exemplo. Mostrar que a função f de r para r, definida por f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1, é sobrejetiva. Então vamos lá. Bom, esse exemplo é bem mais complicado. Até agora, a gente mostrou a sobrejetividade tomando y no contradomínio, resolvendo a equação f de x igual a y para encontrar o x, né, tal que f de x seja y. Só que resolver a equação nem sempre é uma tarefa fácil, né? Muitas das vezes a gente não tem como resolver explicitamente, não tem como encontrar explicitamente o x que resolve aquela equação. Uma equação de grau 1, uma equação quadrática, ok. Até uma equação de grau 3, como a que está aqui mesmo. Só que não é muito usual, né? Mas para esse tipo de problema, ou para problemas mais complicados, em que a função seja sobrejetiva, mas que a gente não saiba encontrar explicitamente o x, nós precisamos de um conceito chamado continuidade, que você vai ver no cálculo 1A. Continuidade e algumas consequências desse resultado. E podem ajudar em alguns casos como esse, além de limites e outras ferramentas importantes. Bom, então vamos para uma outra definição. A gente vai dizer que uma função é bijetiva se ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então esse conceito aqui não tem nada de novo, é um nome. Eu vou chamar de bijetiva se acontece ao mesmo tempo os dois conceitos legais que a gente viu lá atrás, injetividade e sobrejetividade. Por exemplo, essa função é bijetiva, né? Ela é injetiva porque toda reta horizontal corta o gráfico em no máximo um ponto, quer dizer, dado um y no contradomínio, né, existe no máximo um x tal que f de x seja y, ou, né, mais formalmente, x diferentes necessariamente são levados em y diferentes. E além disso, ela é sobrejetiva, porque toda reta horizontal passando pelo contradomínio que é R, corta o gráfico da função em pelo menos um ponto, ou seja, para todo y tem pelo menos um x, tal que f de x seja y. Então vamos considerar uma função f do domínio D para o contradomínio C. Ela é injetiva, né? Graficamente a gente pode ver, ou visualmente, ela ser injetiva significa que toda reta horizontal corta o gráfico da função em no máximo um ponto. Ela ser sobrejetiva significa que toda reta horizontal que passa pelo contradomínio corta o gráfico da função em pelo menos um ponto, né? Aqui a gente está falando de unicidade quando existir, né? Quando existir é 1, aqui a gente está dizendo que sempre existe, e juntando os dois conceitos, se as duas coisas acontecem simultaneamente, toda reta horizontal que passa pelo contradomínio C corta o gráfico da função em exatamente um ponto. Pelo menos um ponto e no máximo um ponto significa exatamente um ponto. Pelo menos um ponto. Então tem um ou mais. E no máximo um ponto tem um ou menos. Um ou mais
e 1 ou menos ao mesmo tempo significa exatamente 1. Então, a função é objetiva quando toda reta horizontal que passa pelo contradomínio cortar o gráfico em exatamente um ponto. Saindo dessa interpretação de reta, indo para alguma coisa um pouco mais formal, mais analítica, eu vou dizer que a gente sabe que a função é injetiva se para todo y no contradomínio C existe no máximo um x no domínio D, tal que f de x seja y. Se ela for subjetiva, para todo y no contradomínio C existe, pelo menos um x no domínio D, tal que f de x seja y. Então vamos lá. Injetiva, se existir, existe no máximo 1. Sobrejetiva, existe pelo menos 1. Juntando as duas coisas, para todo y pertencente ao contradomínio, existe um único x pertencente ao domínio, tal que f de x seja y. Um exemplo, 2f de x, de R para R, tal que f de x é 2x mais 1. Por que é objetiva? Nós provamos agora há pouco que ela é injetiva e que ela é sobrejetiva. F de R para R, tal que f de x é x ao quadrado. Ela não é objetiva. Ela não é injetiva, X diferentes podem levar no mesmo y. Exemplo, x igual a menos 1, x igual a 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1, que é igual a f de 1, que é 1 ao quadrado. Então, ela não é injetiva. Também não é sobrejetiva, me diz o valor de x tal que f de x seja igual a menos 2. Me diz um x tal que x ao quadrado seja igual a menos 2. Não tem. A reta y igual a menos 2 não vai cortar o gráfico da função. Tá bom. Então, vamos tentar fazer com que essa função seja sobrejetiva. O contradomínio dela agora é só do zero para o mais infinito. Ora, essa função é bijetiva? Continua não sendo, Porque ela continua não sendo injetiva. Eu posso tomar x diferentes no domínio que levem no mesmo y, Mais uma vez, f de menos 1 e f de 1 são iguais. Então, ela não é bijetiva. Porque ela não é injetiva. Ela é sobrejetiva, mas não injetiva. E f de 0 a mais infinito para 0 a mais infinito, tal que f de x é x ao quadrado. Agora sim, ela é bijetiva. Para todo y maior ou igual a 0, existe um único x maior ou igual a 0, tal que f de x seja y. Tá? Bom, então, por essa aula é tudo. Eu vou deixar uma lista de exercício também disponível aí na sala de aula. E eu gostaria muito que você tentasse fazer os exercícios e que você postasse aqui as suas dúvidas. Pelo amor de Deus, eu preciso saber o que está acontecendo, saber como vocês estão desenvolvendo aí no curso. Tá? Então, é isso. Eu espero, mais uma vez, que a gente possa se ver em breve, nem que virtualmente. Então, um abraço a todos e bom estudo.